Eu digo para Vossa Excelência, com toda a tranquilidade da alma, que isso tem uma mistura de técnica e de ética. A senhora não é mais ética do que ninguém aqui. Eu sei que eu não sou. Não é, não. A senhora atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Quem nos julga é a história. E eu tenho paciência. A história vai lhe julgar. Já está lhe julgando. Me respeite, ministra. Me respeite. Se ponha no teu lugar. No dia 27 de maio, a participação da ministra Marina Silva na Comissão de Infraestrutura do Senado acabou com ataques contra ela. A ida de Marina ao Senado aconteceu uma semana após a Casa aprovar o projeto de lei 2159, que faz alterações profundas no licenciamento ambiental no Brasil. Organizações ambientalistas apelidaram o texto de PL da devastação e mãe de todas as boiadas. A ministra do Meio Ambiente também é contra as mudanças. O projeto de lei prevê, por exemplo, que atividades ou empreendimentos de pequeno ou médio porte e de baixo ou médio potencial poluidor possam tirar licença por adesão e compromisso, conhecida pela sigla LAC. Para isso, basta preencher um formulário online afirmando compromisso com as condicionantes ambientais, sem análise prévia de órgãos como o IBAMA. Na prática, significa autolicenciamento. Outro ponto polêmico é a isenção de licenciamento para a agropecuária, nos casos de cultivo de espécie de interesse agrícola e de pecuária extensiva, semi-intensiva e intensiva de pequeno porte. O texto agora voltou para a Câmara dos Deputados e divide parlamentares da própria base aliada do governo federal. Se as novas regras forem sancionadas, quais os riscos para o meio ambiente e as comunidades tradicionais? Em um cenário político dominado pelos interesses do agronegócio, como os ambientalistas podem fazer frente a mais esse ataque? Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli. Para esse papo sobre PL da devastação e outros assuntos da questão ambiental no Brasil, eu recebo o climatologista Carlos Nobre. Professor Carlos, muito obrigada, por estar aqui com a gente hoje para debater esses assuntos. Muito obrigado, uma grande satisfação. Vamos lá, professor. Muitos ambientalistas, ativistas aí da causa ambiental dizem que o PL da devastação pode ser um retrocesso de 40 anos na nossa luta por questões ambientais, enfim, por avanços. Quais são os pontos que mais te preocupam nesse PL? Sem dúvida, esse PL ele vem tentando dar muito peso político para o que o agronegócio vem fazendo, como você falou, há 40 anos. E o início dele foi 2021, na Câmara dos Deputados, que é realmente dar uma autorização total para o agronegócio, a mineração, a infraestrutura se expandir enormemente em todos os biomas brasileiros. E quando a gente olha politicamente, o que o agronegócio sempre defendeu foi que dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados do Brasil, eles queriam 2/3 se tornar agropecuária. Inclusive com toda a infraestrutura, rodovias, para toda essa região. Isso é totalmente desnecessário. O Brasil é um dos maiores países do mundo. Já quase 3 milhões de quilômetros quadrados estão sendo utilizados pelo agronegócio. Então, parece que eles querem mudar a lei para facilitar demais, acelerar essa expansão permanente do agronegócio em todos os biomas brasileiros. Isto é um absurdo. Por quê? Porque nós já estamos, em função da mudança climática e em função dos desmatamentos, essa interação sinergística dos desmatamentos, principalmente da floresta amazônica, do cerrado, da caatinga, da Mata Atlântica, e o aquecimento global, que tem causado fenômenos extremos de secas, de ondas de calor, até mesmo às vezes de chuvas excessivas que acabam atacando muito até a agricultura. Essa interação sinergística, e a ciência mostra isso com muita clareza, ela está colocando a floresta amazônica
grande parte do Cerrado e também uma parte substancial da Caatinga, num risco enorme de degradação. A floresta amazônica poderia se transformar em um sistema de dossel aberto altamente degradado. Grande parte do Cerrado se tornaria semi-árido. A Caatinga ela já se estendeu 200 mil quilômetros quadrados nos últimos 30 anos, ali no oeste da Bahia do Maranhão. Quer dizer, a Caatinga já está vindo para o Cerrado. O Pantanal já diminuiu muito, ele pode desaparecer antes de 2100. E também a Caatinga, o norte da Bahia, já diminuiu muito a chuva ali, pode virar um semideserto. Então, todos esses biomas estão na beira desse ponto de não retorno, que nós chamamos. Inúmeros cientistas aqui no Brasil e fora do Brasil têm estudado isso. Eu fui o primeiro cientista, 35 anos atrás, que publicou 2 artigos, 1990 e 91, que os artigos diziam: se o desmatamento aumentar muito na Amazônia, ela passa do ponto de não retorno, pelo menos 50% se autodegradam. Agora a ciência mostra que todo o sul da Amazônia está na beira do ponto de não retorno. Então, o risco até 70% da Amazônia antes de 2100 pode se autodegradar. Então, não tem nenhum sentido esse projeto de lei que vai na direção de acabar com esses biomas. O que nós precisamos urgentemente são projetos de lei que levem a zero desmatamento de todos os biomas. Isso é uma política do governo federal de agora, até 2030 zerar o desmatamento, mas também precisamos zerar a degradação, o fogo. O ano passado tivemos boas notícias, uma redução de desmatamento da Amazônia. Em muitos anos, o primeiro ano que reduziu no Cerrado, na Caatinga. Então, mas foi o ano de maior número de incêndios em décadas. Explodiram mais de 240 mil incêndios na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal e no sudeste do Brasil em 2024. Mais de 95% dos incêndios foram humanos, não foram descargas elétricas causando incêndios na vegetação. Então, tudo isso coloca um enorme risco. Então, o projeto de lei deve ser zerar o desmatamento, a degradação, o fogo, e também criar, para impedir os pontos de não retorno, é essencial, além de zerar o desmatamento, a degradação e o fogo, restaurar. Nós temos que restaurar grande parte desses biomas. A Amazônia, ela já desmatou toda a Amazônia, uns 18%, a Amazônia brasileira 23%. Nós temos que restaurar grande parte dessa área desmatada e degradada. E o Brasil lançou um belíssimo projeto na COP28 em Dubai, em dezembro de 2023, o Arco da Restauração. Restaurar 240 mil quilômetros quadrados em todo o sul da Amazônia brasileira. Mas nós também precisamos fazer isso com o Cerrado. 52% do Cerrado já foi desmatado, 50% da Caatinga. Então, além de zerar o desmatamento, degradação, fogo, nós temos que ter projetos de lei que criem todos os mecanismos e o financiamento para restaurarmos a maioria desses biomas. E para isso é totalmente factível manter uma alta produção de alimentos, de produtos do agronegócio, da agropecuária, como? Fazendo uma transição rápida. O projeto de lei também tem que acelerar para agricultura e pecuária regenerativa. Agricultura e pecuária regenerativa, elas usam uma área muito menor, porque elas são muito mais produtivas, elas emitem muito menos gases de efeito estufa, elas são muito mais resilientes a todos esses eventos extremos, que o ano passado tivemos a pior safra de soja da Amazônia, uma péssima safra de soja, a segunda maior seca no Cerrado e no Pantanal. Então, tudo isso está acontecendo. A agricultura e pecuária regenerativa também tornam a produção de alimentos muito mais resiliente a todos esses eventos extremos que não tem mais volta. A gente já praticamente está atingindo o maior aquecimento que o planeta já viu desde que existem as civilizações no Holoceno, aí 11
11 mil anos. Então, esse que tem que ser um projeto de lei, não esse que foi aprovado no Senado. Então, é muito importante que o Brasil inteiro lute agora, que ele voltou para a Câmara, e depois, eventualmente, o presidente da República tem que vetar todos esses absurdos desse projeto de lei e, eventualmente, até o Supremo Tribunal Federal vai ter que atuar. Não podemos permitir a continuidade do desmatamento de todos os nossos biomas. Mas enquanto esse projeto estiver às vésperas aí, né, de ser aprovado, enfim, a gente corre todos esses riscos que o senhor falou. E aí, entrando em alguns detalhes, professor, o texto prevê que a licença por adesão e compromisso, que é um dos principais pontos, né, ele vale apenas para empreendimentos de pequeno e médio porte. Isso significa que grandes empresas e até transnacionais não vão se beneficiar dessa mudança da lei? Ou não é bem assim? O senhor mesmo já falou que o agronegócio tem muito a ganhar com esse PL, né? Então a gente não está falando só de empresas pequenas, a gente está falando de um projeto que também pode beneficiar e muito essas empresas grandes. Sem dúvida, o projeto vai permitir uma expansão dos desmatamentos em todos os biomas, inclusive com essa facilitação total da infraestrutura de estradas na Amazônia. 95% dos desmatamentos da Amazônia estão a 5,5 quilômetros de cada lado das inúmeras estradas, muitas ilegais. Então, realmente, esse projeto vai beneficiar a expansão do desmatamento em todos os biomas brasileiros, em todas as escalas. Professor, outra questão é que existe um medo, né, que esse afrouxamento das regras impactem principalmente populações tradicionais, comunidades tradicionais. O senhor podia explicar para a gente por que isso pode acontecer? Sem dúvida, porque o que nós vimos por muitas e muitas décadas é a expansão do agronegócio invadindo comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Isso continua a acontecer, porque quando a gente olha por muitas e muitas décadas, desde que se tentou controlar o desmatamento da Amazônia, 90% dos desmatamentos nas últimas décadas, eles são ilegais. E aí, o que aconteceu? Quando mudou o Código Florestal em 2012, se legalizou 58% de desmatamentos ilegais. E depois o Congresso legalizou outras áreas desmatadas ilegalmente. Isso afeta muito as comunidades indígenas, elas mantêm 25% da floresta amazônica. É muito importante manter as comunidades que mantêm a floresta, também comunidades quilombolas, ribeirinhos, e que, na verdade, áreas públicas não designadas, que não são unidades de conservação, nem territórios indígenas, quilombolas já demarcados, precisa aumentar muito, e não a expansão do agronegócio em todos esses biomas. Agora, professor, um argumento muito utilizado pelos defensores desse PL é que ele tem o objetivo de desburocratizar o licenciamento. E esse argumento, eu te pergunto, ele tem base, principalmente se a gente pensar que está sendo tirado aí o poder de instituições que são muito importantes na fiscalização, como o IBAMA. É possível mudar as regras sem tirar a importância dessas instituições que protegem, de certa forma, o nosso meio ambiente? O tempo que leva para eventuais aprovações de pedidos do agronegócio, da mineração e também de infraestrutura, de transporte e outras infraestruturas, isso aí, os órgãos ambientais, eles estão fazendo isso quase totalmente dentro dos prazos previstos. E é lógico, hoje, com modernas tecnologias, agora acabam de lançar novos satélites que vão monitorar muito bem o ambiente global e as florestas tropicais, vão monitorar muito bem a quantidade de vegetação que tem ali, todo o carbono que essas florestas absorvem, vão medir bem a degradação da floresta. Então, isso já existe hoje e não para de melhorar. Então, sim, é sempre possível trazer essas mais modernas tecnologias, inclusive inteligência artificial, para acelerar
a análise desses pedidos. Mas lembra o que eu falei, infelizmente, esses 3 biomas, 4, né? Floresta Amazônica, Cerrado, Pantanal e Caatinga, estão tão próximos do ponto de não retorno que nós não podemos mais ter desmatamentos. Quer dizer, é um enorme desafio esse que hoje permite, por exemplo, no Cerrado, desmatar até 80%. A reserva legal é 20%, grande parte do Cerrado, da Mata Atlântica, da Caatinga. Na Amazônia, a reserva legal é 20%, desculpe, 80%, pode-se desmatar até 20%, mas na transição Cerrado-Amazônia, a reserva legal é 35%. Mas, de novo, o que eu falei, para impedir o ponto de não retorno, porque a ciência já está mostrando muito claramente, se a gente passa do ponto de não retorno da Amazônia também, vai reduzir tanto o transporte de vapor d'água, da umidade que vem lá da Amazônia, e alimenta os sistemas de chuva, principalmente no Cerrado, no sul do Brasil, 15% da chuva no Sudeste é alimentada por esse vapor d'água. Nós vamos transformar, antes de 2100, mais de 50% do Cerrado em caatinga, em semiárido. E vai acabar o Brasil, um grande produtor de alimentos, não vai ter condição. O sul do Brasil também, boa parte da Mata Atlântica ali no sul do Brasil vai degradar também. Então, vamos dizer assim, esse grande desafio não é só a questão da autorização. Lógico, tem que ter uma autorização muito importante aí para mineração, que é só a gente ver historicamente aí, é até bom, um bom exemplo, né? Até recentemente, para a mineração de ouro, os mineradores declaravam uma autodeclaração que era tudo legal. Quase todos eram ilegais. Por exemplo, mineração em territórios indígenas, que nós vimos em muitas partes do Brasil, principalmente na Amazônia. Então, essa questão da autodeclaração tem um enorme risco. Mas o desafio que eu quero trazer aqui é muito maior, que nós temos que, até 2030, zerar qualquer novo desmatamento de todos esses biomas que estão na beira do ponto de não retorno. Se passarmos o ponto de não retorno, como eu falei, nós vamos perder entre 50% e 70% da floresta amazônica, vamos perder mais de 50% do cerrado, mais de 50% da caatinga pode virar semideserto e vamos degradar também muito da Mata Atlântica. Então, não é isso que o Brasil precisa, porque até se isso acontecer, nós deixaremos de ser um grande produtor de alimentos para o Brasil e para o mundo. Então, nós temos que realmente preservar tudo e, como eu falei, maior projeto de restauração de biomas tropicais do mundo. O Brasil tem que fazer isso muito rapidamente. Professor, já a gente vai trazer alguns dados sobre essa questão do desmatamento, que teve alguns avanços, mas antes da gente ir, eu acho que tem uma pergunta importante sobre toda essa questão da ida da ministra Marina Silva ao Senado. Uma fala muito impactante do senador Omar Aziz é a respeito de como ela atrapalha o desenvolvimento do país ao propor as questões ambientais e a proteção ao meio ambiente. O que dizer dessa visão que contrapõe a preservação do meio ambiente ao desenvolvimento do país? E pensando, né, que a saída da ministra foi uma semana depois da ida da Virgínia, que foi super bajulada no Congresso, enquanto uma defensora do meio ambiente é esculachada ali naquele ambiente. Como que o senhor avaliou toda essa situação? E realmente, meio ambiente, proteção do meio ambiente e desenvolvimento são duas coisas que não podem andar juntas? É muito importante entender que por muitas e muitas décadas, esses políticos que representam o agronegócio expansionista, eles só querem mensurar a expansão. No governo anterior, aqui do governo federal anterior, um ex-funcionário da Embrapa, na época ele era da Embrapa, ele defendia que nós temos que chegar a 5,6, 2/3 do Brasil tem que virar agricultura, esse agronegócio, essa pecuária. Então, esse setor do agronegócio quer continuar expandindo. Alguns anos atrás, esse número era 2,8 milhões
de quilômetros quadrados. Eles querem chegar a 5,6 milhões. Eles chamam, e eu chamo entre aspas, desenvolvimento destrutivo. Destrutivo. Não há nenhuma necessidade. Quando a gente compara a produtividade desses sistemas, por exemplo, o Brasil tem mais de 230 milhões de cabeças de gado. Os Estados Unidos têm menos de 100 milhões de cabeças de gado. Os Estados Unidos produzem mais carne que o Brasil. A questão toda é produtividade, por isso que eu já falei. O projeto de lei não só zerar o desmatamento e degradação, fogo, grande restauração de todos os nossos biomas, mas também um grande incentivo para a migração para a agricultura e pecuária regenerativa. Eu dou um dado. Na Amazônia, a média da pecuária é baixíssima produtividade, 0,7 a 1 cabeça de gado por hectare. Quando você tem a pecuária regenerativa, você tem de 3 a 5 cabeças de gado por hectare. Vamos dizer assim, até 100% mais produtiva. Agricultura, a mesma coisa, é muito mais produtiva quando é a agricultura regenerativa. O Brasil aprovou o Congresso, quer dizer, não esses políticos, mas lá atrás, em 2010, o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, para reduzir as emissões de toda a agricultura brasileira. Isso é 15 anos atrás, mas fazendas pecuárias, em 15 anos, não mais do que 15% só migraram para uma pecuária mais regenerativa, sem desmatamentos. Esse número é muito pequeno. Então, esse o grande desafio. Também, um novo projeto de lei deve criar os mecanismos financeiros para acelerar todo o agronegócio, os pecuaristas, os agricultores que queiram rapidamente migrar para a agricultura e pecuária regenerativa. Ela emite muito menos gases, é muito mais resiliente, é muito mais produtiva e também é mais lucrativa, faz até sentido econômico para os agricultores e pecuaristas, mas a transição está muito lenta e politicamente esse setor sempre eles defenderam que tem que chegar a 2/3 do Brasil ser propriedade do agronegócio. Isso não é desenvolvimento, isso é destruição. Tá bom, professor, vamos falar dos últimos dados de desmatamento que a gente tem. Olha só, apesar de todas essas investidas do Congresso contra a pauta ambiental, também tem o que a gente chama de boa notícia nesse tema. No ano passado, 5 dos 6 biomas brasileiros tiveram redução no desmatamento em comparação com 2023. Em 2024, o desmatamento no Brasil foi 32,4% menor do que no ano anterior. Com exceção da Mata Atlântica, todos os biomas tiveram queda no índice de devastação. Os dados são do relatório anual do desmatamento no Brasil, divulgados em maio. No Pantanal, a redução foi de 58,6%. No Pampa, de 42,1%. No Cerrado, 41,2%. Na Amazônia, 16,8% e na Caatinga, 13,4%. Já a Mata Atlântica registrou um pequeno aumento de 2% no desmatamento, considerado um cenário de estabilidade. Apesar do avanço, o Brasil ainda está longe do desmatamento zero. Em 2024, o país perdeu mais de 1.200.000 hectares de vegetação nativa. Isso equivale a mais de 140 campos de futebol por hora. Mais da metade da área devastada está no Cerrado. Pelo segundo ano consecutivo, o bioma registrou a maior área de desmatamento no Brasil, ultrapassando a Amazônia. E boa parte da área desmatada no Cerrado teve autorização. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a queda no desmatamento é resultado de fiscalização reforçada, ações em parceria com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas e a revogação de decretos que enfraqueciam o controle ambiental. Pois é, vamos entender um pouco desses dados e o que ocasionou, todos esses avanços. Professor, como que o senhor avalia esses dados? O senhor já tinha falado que a gente precisa acabar com o desmatamento, que esses avanços não são o suficiente, mas houve algum avanço. Que ações o senhor destacaria nesse sentido? A gente tem alguns exemplos do que pode ser feito para realmente ser efetivo na diminuição do desmatamento? Sem dúvida, porque desde o governo atual,
janeiro de 2023, se colocou de volta o que lá atrás o governo Lula colocou e o governo da presidente Dilma Rousseff colocou, que é quase todos os desmatamentos. Como eu falei, na Amazônia, o primeiro desmatamento é 90% ilegal. Historicamente, no Cerrado, esse número foi acima de 80% ilegal. Então, mesmo no Cerrado, podendo desmatar muito, mas a lei atual ela requer um pedido e a explicação do desmatamento, toda a legalidade, e a maioria dos desmatamentos não fazem essa requisição. Então, eles são também ilegais. Então, os satélites, hoje, o sistema que o INPE desenvolveu, ele monitora diariamente tudo isso, desmatamento, degradação, fogo, ele consegue detectar exatamente onde é o desmatamento, se é para agropecuária, se é para mineração ilegal. Então, após o governo realmente querer implementar a partir de janeiro de 2023 essa política legal de não permitir o desmatamento ilegal, é lógico, teve um grande sucesso, como mostrou uma grande redução do desmatamento da Amazônia nos 2 anos. O Cerrado aumentou o desmatamento em 2023, mas reduziu em 2024, e também a Caatinga, o Pantanal reduziu muito, muito importante. Então, os sistemas hoje de monitoramento, eles permitem, porque o que nós estamos preocupados é que, como o satélite monitora diariamente o desmatamento, e para se desmatar qualquer área, se levam dias a muitas semanas, e como vocês mostraram aí no filme, a polícia, o IBAMA, chega nos locais sendo desmatados ilegalmente e impede isso que aconteceu, vem acontecendo nesses anos. Qual que é a grande preocupação? Por que aumentou demais o número de incêndios? Porque o que se suspeita é que o crime organizado, que sempre controlou muito do desmatamento ilegal, como eles foram reduzidos muito em 2023 e 2024, agora eles estão colocando fogo. Por quê? Como eu falei, mais de 95% dos incêndios foram humanos. E grande parte disso, sem dúvida, é pelo crime organizado. Porque hoje os sistemas satelitários, eles só detectam o fogo quando a área queimada é 30 a 40 metros quadrados. Isso leva 1h30, 2 horas depois que alguém criminoso foi lá e colocou fogo. E o INPE mostrou 37% das áreas queimadas na Amazônia em 2024 eram áreas de floresta, não eram áreas para agricultura, não, foram áreas de florestas, inclusive parques nacionais e muitas áreas e territórios indígenas também. Então, quer dizer, essa, me parece, é a maneira que o crime organizado quer continuar tomando terra. O crime organizado sempre que controlou o mercado ilegal de terras. Então, esse é um enorme risco. É uma boa notícia que reduzimos o desmatamento, mas é uma notícia muito preocupante que teve um grande aumento. Por mais que reduziu o desmatamento, os incêndios aumentaram demais. O ano passado foi um ano de super seca, recorde na Amazônia, uma segunda grande seca no Cerrado, 2020 foi uma super seca. Então, lógico, os incêndios eles espalham muito rapidamente, porque a floresta está muito inflamável por causa da seca, da onda de calor, mas alguém foi lá e colocou fogo. Então, vem um desafio muito grande agora, é combater o crime organizado. É o crime que sempre esteve por trás do desmatamento ilegal e agora está usando fogo para fazer o desmatamento. E apesar disso, tem esse ponto que o senhor acabou de falar, que são as influências dos extremos climáticos. Isso também colabora muito para essa situação que a gente está vendo, professor? Sem dúvida, porque, por exemplo, lá atrás nós tínhamos uma seca mais severa na Amazônia a cada 20 anos. Então tinha uma seca mais severa, naquele ano de seca diminui a produção da floresta, ela degrada um pouco, mas depois você tem um período de muitos anos, décadas, 1, 2 décadas,
de clima normal, às vezes com bastante chuva, e isso faz uma área que foi degradada na estação seca se recuperar. Agora, pela primeira vez em muito tempo, em milhares e milhares de anos, nós tivemos 4 secas muito fortes em 20 anos. 2005, 2010, 2015, 16, 2023, 24, a maior seca da Amazônia. Tivemos também 2 super secas no Cerrado, 2020, depois de novo, 23, 24. Então, isso só para mostrar que os eventos climáticos extremos também trazem um enorme risco para todos os ecossistemas do mundo, mas também, logicamente, para todos os nossos ecossistemas, batendo esses recordes de super secas e ondas de calor, e lógico, às vezes até excesso de chuva, como nós vimos lá no Rio Grande do Sul. Isso também traz um risco bastante grande para também, até para a agropecuária, trouxe um risco muito grande lá no Rio Grande do Sul. Bom, tem um outro tema muito importante para a agenda ambiental do Brasil, que é a exploração de petróleo no Foz do Amazonas. Vamos entender o que está em jogo. A Foz do Amazonas voltou ao centro do debate ambiental no Brasil. A Petrobras quer autorização para pesquisar a existência de petróleo na região. A área fica a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá, num trecho rico em biodiversidade, com o maior cinturão de manguezais do planeta e corais que só foram descobertos há poucos anos. Ambientalistas alertam para os riscos de derramamento de óleo e cobram mais pesquisas científicas antes de qualquer decisão sobre a exploração. A proposta conta com o apoio do presidente Lula e da nova presidenta da Petrobras, Magda Chambriard. O argumento é que a margem equatorial pode financiar a transição energética e garantir soberania sobre os recursos nacionais. Mas comunidades tradicionais da região rejeitam a proposta. Pescadores artesanais temem acidentes com embarcações e a fuga do pescado. Povos indígenas também denunciam a falta de consulta prévia e alertam para o risco de contaminação dos rios e do mar, que pode atingir diretamente suas terras, a pesca e o acesso à água limpa. Em pleno ano da COP30, que será realizada em Belém, a pressão por coerência ambiental cresce. Ativistas questionam: será que explorar petróleo na Foz do Amazonas é mesmo uma opção para um país que pretende liderar a agenda climática global? Pergunta fundamental de ser respondida esse ano ainda, né, professor, diante de todo esse calendário que a gente tem aí da pauta ambiental. E aí eu te pergunto, o próprio presidente Lula afirmou, como a gente viu aí no nosso VT, que o dinheiro vindo desse petróleo poderia financiar a transição energética no Brasil. Tem fundamento esse argumento? Como que o senhor avalia isso? Hoje, a energia renovável, principalmente a energia solar e eólica, e biocombustíveis também, essas formas de energia são muito mais baratas do que a energia, vamos dizer assim, a termoelétrica pelo petróleo, pelo gás natural, pelo carvão. Veja que até mesmo recentemente agora o preço da energia elétrica sobe um pouco, porque secas influenciaram muitas hidrelétricas. Então, portanto, não há realmente o dinheiro eventual de petróleo não é obrigatório para a gente dar uma grande escala. O Brasil é um dos países que menos utiliza combustíveis fósseis para energia. Por exemplo, de todas as nossas emissões nos últimos 2 anos, aí, uns 26% vem da queima de combustíveis fósseis. Isso é muito diferente da China. 75% das emissões dos gases de efeito de estufa na China são carvão, petróleo, gás natural. Então, realmente, o Brasil pode ser um país muito rápido de transição energética e, na minha opinião, não é necessário o dinheiro do petróleo, porque a energia que vem do petróleo, do gás natural, ela é muito cara e ela prejudica muito a economia de qualquer país, inclusive o nosso país, que tem um dos melhores potenciais de energias renováveis. E é muito preocupante esse aspecto, porque, como a matéria mostrou, é lógico, existe um risco, sim, de um vazamento de petróleo
do fundo do oceano, do pré-sal. Nós tivemos um vazamento em 2010 da companhia britânica British Petroleum no Golfo do México e ficaram um período quase 100 dias vazando antes da companhia conseguir fechar o vazamento. Isso gerou um número, mais de 190 milhões de barris explodiram ali no Golfo do México, esse petróleo chegou na costa, afetou muito a biodiversidade. Então, esse risco, ele não é zero em qualquer lugar do mundo. Ele não é zero. Então, como o Brasil tem um gigantesco potencial de energias renováveis, inclusive agora ali perto, ao norte de Fortaleza, a primeira usina de hidrogênio verde, tem um enorme potencial de hidrogênio verde em todo o mundo, e o Brasil também tem um grande potencial de gerar uma gigantesca quantidade de hidrogênio verde, que também poderá ser um hidrogênio verde de exportação. Não precisa ficar com essa de exportar só petróleo. Então, se explorarmos só os combustíveis fósseis que já existem, nós podemos chegar no final do século 3, 4 graus. É um ecocídio para o planeta. Então, não tem muito sentido fazer nenhuma exploração em nenhum lugar do mundo. E nem no Brasil, nenhuma nova exploração. Ao contrário, para combater a emergência climática, não deixar a temperatura passar muito de 1,5 graus, nós temos que parar de explorar até o que já está em exploração. Portanto, esses são os dois argumentos. Pré-sal, sim, um risco de como aconteceu lá no Golfo do México em 2010, esse risco existe, é um risco altíssimo, mas também não podemos explorar nem o que já está sendo explorado até o fim para nós realmente salvarmos o planeta. Pois é, você não pode explorar nem o que já existe, imagina mais exploração ainda, né, professor? Agora a Petrobras, ela tem como plano estratégico perfurar 16 poços em toda a extensão da margem equatorial. Mas por enquanto ela só conseguiu autorização do IBAMA para perfurar 2, o que mostra aí também, né, a função dos nossos órgãos regulatórios. A presidenta da Petrobras já criticou o IBAMA por isso, e aí eu te pergunto, professor, como o senhor avalia essa posição, né, da Petrobras nisso tudo? Olha, vamos lembrar, lá atrás, em 2003, a Petrobras criou pela primeira vez a Diretoria de Transição Energética. Até mesmo muitas empresas de petróleo elas sempre tiveram um discurso, né, com historicamente, 80% das emissões dos gases de efeito de estufa é queima de combustíveis fósseis em todo o mundo. E muitas companhias até sempre se comprometeram. Por exemplo, aquela que aconteceu o acidente no Golfo do México em 2010, a British Petroleum em inglês, eles continuaram com o nome BP e eles falaram, agora nós chamamos Beyond Petroleum, além de petróleo. Então, aí a Petrobras realmente criou a Diretoria de Transição Energética, depois essa diretoria praticamente deixou de existir, e aí agora de novo, em 2023, recriada, um grande cientista dessa área energética, Thomas Kim, foi presidente da empresa de planejamento energético do Ministério de Minas e Energia. E, então, o que a Petrobras tem que ir não é em nova exploração. Ela tem que acelerar demais a transição energética. Eu vou dar um pequeno exemplo. A Petrobras tem bastante experiência oceânica, né, na exploração do pré-sal. Agora, veja bem, existem já em alguns lugares, Japão, no Havaí, uma forma de gerar energia elétrica que é em função do gradiente de temperatura entre a superfície do mar e 1.000 metros, os oceanos tropicais. Aí tem 22 até 24 graus de diferença de temperatura. Os Estados Unidos, o Japão e a Europa estão fazendo agora no Haiti uma usina de geração de energia elétrica que tem a ver com esse gradiente de temperatura. Isso é totalmente renovável, é 24 horas por dia, não é intermitente. Então, só para dar um exemplo, os oceanos podem, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Centro COP, fez belíssimos estudos mostrando o potencial que o Oceano Atlântico tem na costa brasileira, principalmente na parte tropical, de inúmeras dessas energias. Nossa, a Petrobras pode realmente ir nessa direção,
Lá atrás, em 2003, quando criou a diretoria de transição energética, a Petrobras avançou ali também no laboratório, junto com o campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, criando um biodiesel ali, uma reação química importante, mas depois não teve escala, infelizmente. Então, eu diria que esse deve ser o desafio da Petrobras agora. Não, vamos dizer assim, o nome talvez da Petrobras, como a British Petroleum mudou para Beyond Petroleum, devia chamar RenovaBras. Por quê? A Petrobras tem uma condição de desenvolvimento tecnológico dessas novas tecnologias muito grande. Como eu falei, esse grande cientista Thomas Kim. Então, ela tem que dar escala para a transição energética, ela tem todo o potencial, não para novas explorações. Tá bem, professor, olha só, em meio a todas essas disputas, o Brasil recebe a COP30 em novembro. A Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima é a reunião anual mais importante do mundo sobre o combate à crise climática. A contagem regressiva já começou. Em novembro, Belém do Pará vai receber chefes de Estado, cientistas e ativistas do mundo inteiro para a COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima. Mas não são só os governos que se preparam. Povos indígenas, quilombolas e movimentos populares se organizam para garantir voz e presença na conferência. A expectativa é que a COP30 traga avanços em temas urgentes: redução das emissões de gases do efeito estufa, justiça climática, proteção dos territórios e financiamento direto para quem vive e cuida da floresta. Mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais serão investidos em Belém, com obras de saneamento, mobilidade e revitalização do centro histórico. Mas o Pará, sede do evento, também carrega contradições. É o segundo estado que mais desmatou no Brasil em 2024, segundo o MapBiomas. Com retrocessos ambientais em debate no Congresso, o Brasil chega à COP30 sob pressão. Diante do mundo, uma escolha precisa ser feita: garantir um futuro sustentável ou seguir permitindo a destruição da Amazônia. Essa COP, justamente na Amazônia, promete ser histórica, vem com muita expectativa, né, Carlos? O senhor está otimista em relação à realização da COP, tendo acompanhado tantas aí anteriores? Qual que é a sua avaliação para essa COP que acontece aqui no Brasil? Não há a menor dúvida que essa COP tem que ser a mais importante das 30 COPs. Quando a gente olha as 29 COPs, as duas mais importantes foram a COP 21, em 2015 em Paris, que gerou o Acordo de Paris. Todos os países concordaram em reduzir voluntariamente as emissões dos gases de efeito estufa para não deixar a temperatura passar de 2 graus, idealmente 1,5 graus. Depois, a COP 26 em Glasgow, Escócia, em 2021, ela falou: não podemos de jeito nenhum passar de 1,5 graus, porque a ciência, o IPCC, tinha publicado um relatório muito importante mostrando o que aconteceria com o planeta se passasse de 1,5 graus. Todos os países, 196 países, assinaram, inclusive o Brasil. E aí, o que acontece? Nem a ciência conseguiu prever que a temperatura em 2023, 2024 e continua em 2025 atingiu 1,5 graus do segundo semestre de 2023 até abril de 2025. E aí todos os fenômenos extremos aumentaram demais no mundo: ondas de calor, secas, incêndios florestais, chuvas excessivas, inundações, alagamentos. Tudo isso aconteceu e agora existe um enorme risco de nós atingirmos 1,5 graus nos próximos anos e não em 2050. Então, a COP26 tinha falado, tinha que reduzir as emissões em 43% até 2030 em relação a 2019 e zerar o saldo de emissões, chamadas emissões líquidas, até 2050. A ciência está começando a indicar agora que nós precisamos acelerar muito mais, zerar as emissões líquidas, não 2050. O presidente Lula foi muito brilhante no final do G20, no Rio, em novembro, quando ele falou: vamos zerar as emissões líquidas em 2040, não mais que 2045. Provavelmente 2040. Até porque, por 4 anos pelo menos, os Estados Unidos estão fora do Acordo de Paris. Historicamente, os Estados Unidos é o país que mais emitiu, 20% de todos os gases
de efeito estufa. Então, todos os países que estarão lá terão uma enorme responsabilidade de acelerar aquilo que o presidente Lula colocou no G20. Então, essa tem que ser, vai ser, sem dúvida, a mais importante das 30 COPs, como foi o Acordo de Paris e depois a COP26, de acelerar a busca de soluções sustentáveis para o planeta, porque senão nós vamos para um suicídio ecológico para o planeta. Nós podemos, se a temperatura chegar a 2,5 graus em 2050, nós podemos atingir 3, 4 graus em 2100. 3, 4 graus de aquecimento torna toda a região equatorial no nível do mar inabitável, e mesmo latitudes médias inabitável no verão. Por exemplo, uma cidade como Rio de Janeiro, mais de 200 dias inabitável. Então, nós não podemos ir nessa direção. Então, a COP30 terá que ser a mais importante das 30 COPs. Todos os países realmente concordando com a criação desse fundo que não foi criado, não foi expandido na COP29 o ano passado, que era, o estudo mostrou que para fazer rapidamente a transição energética, reduzir as emissões e aumentar demais a adaptação de bilhões de habitantes muito vulneráveis aos eventos extremos, teria 1,3 trilhão de dólares. Eles conseguiram a aprovação de 300 bilhões a partir de 2026, mas isso com os Estados Unidos ali aprovando. Agora, nem mais os Estados Unidos vão contribuir. Então, mas é isso. COP30, a mais importante das 30 COPs. Vamos sim, na linha do que o presidente Lula já falou, zerar as emissões e, na nossa opinião, nós vamos lançar agora brevemente um estudo que nós estamos fazendo, mostrando que o Brasil pode zerar as emissões líquidas em 2040, totalmente factível o caso do Brasil, e aí sim, vamos fazer todos os países assinarem isso e, de novo, todos os países criarem esses fundos para rapidamente fazer a transição energética no mundo, a transição para agricultura e pecuária regenerativas e, igualmente, na COP29 no Azerbaijão, eu estava lá, quando os países, no cálculo, tinham feito 500, 600 bilhões de dólares por ano para aumentar a capacidade de adaptação de bilhões de habitantes vulneráveis, países pobres, inclusive aqui no Brasil isso é muito comum. Então, é isso. Eu estou otimista, sim, que a crise climática explodiu tanto agora em 2023, 2024, continua em 2025, que terá que ser a mais importante de todas as COPs. Professor, para a gente encerrar, qual é o papel do Brasil nisso tudo? O senhor acabou de falar da responsabilidade dos países mais ricos aí, né, que também são os principais responsáveis pela poluição, enfim. O Brasil tem um poder de pressão em cima desses países. Qual é o papel do Brasil, ainda mais liderando aí, né, a COP30? Olha, quantitativamente, a maior parte das emissões, Estados Unidos, sim, historicamente foi 20% das emissões. Mas quantitativamente, quando a gente pega desde 1850, os Estados Unidos foi o país que mais emitiu, mas depois vem China, Índia e Brasil. Então, as maiores emissões não foram só dos países mais ricos. Sim, altas emissões, mas são todos os países. São todos os países. Hoje, quando a gente pega as emissões de hoje, número 1 é China, número 2 é Estados Unidos, número 3 é Índia, número 4 é Rússia, União Europeia número 5, agora a Indonésia número 6, Brasil número 7. Então, realmente, esse é um desafio para todos os países. É lógico, os países ricos têm uma condição muito maior e melhor e obrigatória de financiar essa super rápida transição para emissões líquidas zero, para grande adaptação das populações. Mas todos os países têm que se comprometer. Não é só falar, ou os países ricos nos dão todo o dinheiro, ou a gente vai continuar aumentando as emissões e não protegendo bilhões de pessoas dos eventos climáticos extremos. É isso que eu espero muito da COP30, um desafio para todos os países do mundo. Tá bem, professor Carlos, muito obrigada, viu, por essa participação, por trazer tanta informação importante para a gente entender todo esse debate ambiental atual no Brasil. Eu que agradeço muito a oportunidade. Bom, e esse foi o nosso BDF Entrevista. Muito obrigada pela companhia até aqui e até a próxima. Tchau!